Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária, com a ordem do dia 28 de fevereiro de 2023. Ordem do dia. Em discussão e votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na emenda substitutiva número 01/2022 ao projeto de lei do Executivo número 65/2022, parecer contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento os cidadãos que se fazem presentes aqui nesta casa, imprensa, da MAT, Gleice Rádio Miriam, Ramon do Informante. Quero cumprimentar o presidente do sindicato, Diego Tormes, Jorge Bruxel, o Rodrigo Fanton, nosso companheiro, Fabrício Canal e uma saudação especial ao Gilmar Paulo, nosso colega que irá trabalhar conosco a partir da manhã na bancada. Seja bem-vindo. Bom, presidente, na verdade eu quero ver se eu tenho como fazer um pedido de vistas, porque o que acontece? Eu refiz uma solicitação para a Procuradoria da Casa contestando o parecer jurídico, pois eu busquei um parecer junto ao Instituto Gama, o IGAM, sobre a nossa emenda, e o parecer do IGAM ele é favorável. Então eu gostaria de pedir vistas, de segurar pelo menos mais uma semana para a gente receber o parecer, porque sim, aqui está posto, então eu acredito que não vai prejudicar o projeto nem o funcionamento. Então eu peço vistas uma semana. E inclusive o IGAM é um assessoramento jurídico pago pela casa, muito importante, que é uma ferramenta utilizada por todos os vereadores. Então peço que vistas da emenda e também do projeto para segurar na casa, uma semana não vai mudar, só para recebermos um novo parecer da procuradora desta casa. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, mais algum vereador? Está suspensa por 1 minuto para o nosso secretário tirar uma dúvida. Retomando os trabalhos, em discussão e votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na emenda substitutiva número 01/2022 ao projeto de lei do Executivo número 65/2022. Pareceres contrários. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, bom cumprimentar também o De Biasi. Só para reiterar, se é o caso de fato que o regimento não prevê vistas para parecer, a gente segue como diz o regimento. Mas depois eu reiterarei o pedido na discussão do projeto. Mas eu já vou me pronunciar ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que eu voto contra o parecer, porque eu tenho um parecer contrário, na qual, inclusive, vou ler aqui para os nobres colegas, o texto contido na emenda modificativa se insere na competência
legiferante do Poder Legislativo. O conteúdo não se encerra dentre aqueles da competência privativa do Executivo, tampouco desnatura o projeto original. Assim, a emenda se mostra formal e materialmente constitucional. O que diz a emenda? A emenda ela é muito simples. Nós alteramos um termo. O que a gente pede? No artigo 3º do projeto 65, que seja respeitado o plano de manejo e recursos naturais, que é o quê? Para quem for assumir, caso o projeto seja dado o start, que for discutido, que vai se construir um empreendimento turístico, de lazer, etc., etc., sim, mas desde que ele respeite o plano de manejo. O plano de manejo, ele é um instrumento legal, um instrumento constitucional, que ele trabalha o quê? Com uma série de cuidados com a fauna e a flora. Então, a única coisa que a gente pediu nessa emenda é para se repetir isso. Por quê? Porque o Balneário Santa Rita, para quem não conhece, é um local habitado por diversos animais. Sim, eu trouxe no ano passado diversas fotos de um estudo, quando fora discutido ainda com o secretário vereador Tiago Ilha, a unidade de conservação ambiental. E lá foi encontrado bugio, capivara, lontra e várias aves que não foram encontradas em alguns locais do país. Portanto, a gente tem que preservar. E é um pulmão verde da nossa cidade, é um lugar importante. Acho que a gente deve conciliar o progresso com a natureza, um equilíbrio. Então, como no projeto não prevê nada e nas discussões que fora feito, diz que será colocado no edital, pós-projeto aprovado, lei sancionada, etc., não ficou claro, não ficou palpável. Então, a nossa preocupação é com a fauna e a flora do local, portanto, apresentamos essa emenda. Então, eu, na minha condição de um dos proponentes da emenda, e mediante tudo que eu sustentei agora, eu voto contra o parecer da comissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, a todos que estão aqui nos prestigiando hoje presencialmente, aqueles que estão nos assistindo de forma remota, também a imprensa que está aqui sempre nos acompanhando. Eu faço parte do CCJ, que na verdade que é a comissão que votou contrário a essa emenda, em função de que o parecer jurídico está bem claro que é inconstitucional da forma que foi apresentado o projeto, porque fica bem claro assim, diante disso, muito embora inexista vício de iniciativa para tratar sobre a matéria nos termos de jurisprudência dos tribunais superiores, tem-se que a ausência de comprovação de existência de plano de manejo e de ser a área uma unidade de conservação municipal que impede a tramitação da emenda apresentada. Então, da forma que foi apresentado o projeto, não quer dizer que não seja importante o projeto, mas o parecer é contrário da forma que foi apresentado o projeto, ele se transforma, então, em inconstitucional, porque ele não apresenta uma comprovação da existência do plano de manejo, e que essa área realmente é a unidade de conservação municipal. Então, é isso que nós estamos votando contra, e é favorável ao parecer que deu contrária a essa emenda, em função de não atender os requisitos legais para que tramite nesta casa. Não que somos contrários à importância do projeto, deixar bem claro isso. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui todas as pessoas aqui presentes, cumprimentar aqui o Antony, cumprimentando o Antony, quero cumprimentar a todos que estão aqui conosco e também aqueles que estão nos acompanhando online. Então, essa emenda substitutiva, a qual deu aqui o vereador na sua defesa, e embasado no parecer jurídico, que embora aqui inexista vício de iniciativa para tratar sobre a matéria, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, tem-se que a ausência de comprovação
de existência de plano de manejo. Quer dizer, o projeto ele não sugere um plano de manejo. Nós não temos uma referência de plano de manejo e o vereador proponente também não fez uma sugestão de plano de manejo. E aí também aqui, nessa emenda substitutiva, já começa-se colocando, modifica-se o artigo 3º, né? E nessa emenda não segue os outros 2 parágrafos também, que tem logo a seguir. Então, eu, como relator, coloquei o posicionamento, né, seguindo a orientação do jurídico da Casa, constatando a inconstitucionalidade da emenda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, cumprimento a todos que aqui se encontram no plenário da nossa Câmara, também as pessoas que nos assistem de suas casas, um cumprimento especial à imprensa. Eu gostaria de fazer uma separação aqui desse parecer da emenda. Veja bem, em nenhum momento a procuradora da Câmara de Vereadores fala que a emenda é inconstitucional. Não existe aqui essa palavra. Então, doutora Clarice, inviável e inconstitucional, elas são diferentes. Tá? Nós que somos advogados não nos permitiremos cometer esses equívocos. Inviável e inconstitucional são 2 palavras extremamente diferentes. Primeiro que se é inviável, você busca, então, regularizar a situação dela pela viabilidade. Qual seria o caminho que poderia ser perseguido nessa questão? O vereador, talvez, ter sentado com a procuradora e encontrar a viabilidade, porque, em termos postos da emenda, ela se considera inviável e não inconstitucional. Inconstitucional é algo que não pode ser votado porque é inconstitucional. Inviável, você resolve buscando a viabilidade. Então, eu quero crer que não está errado quem deu o parecer contrário por conta de que a procuradora disse que é inviável. Mas, por outro lado, o bom senso recomendaria, por se tratar de um projeto importante, que logo em seguida nós vamos discutir nesta ou na outra sessão, que diz respeito ao balneário Santa Rita. Então, não é aqui uma discussão de uma palavrinha ou outra. Nós estamos discutindo aqui a questão do balneário Santa Rita. E quando se trata de um bem público, do importe que é o balneário Santa Rita, nós precisamos ser maiores do que qualquer firula política aqui dentro. E, às vezes, uma bobagem, uma firula, uma discussão, ela acaba atrapalhando um projeto importante, que é histórico para a nossa cidade, que é o balneário Santa Rita. Reconheçamos aqui, sim, que está sendo feito, e tomara que esteja sendo feito da melhor forma. Então, eu acho que a contribuição de todos aqui, ela é importante. E o vereador Juliano tem esse direito de buscar um assessoramento, porque senão é o seguinte, para o pessoal entender, a Câmara de Vereadores, a meu contragosto, tem 3 assessorias. O IGAM, que é uma assessoria que a Câmara de Vereadores paga, e quando manda um parecer não obedece, não segue o parecer. Tem a procuradora e tem mais um funcionário que é da área do direito. Então, são 3 que podem opinar. Então, ao meu ver, a Câmara de Vereadores gasta o dinheiro de vocês pagando uma consultoria de Porto Alegre, tendo uma procuradoria aqui e mais um cargo de assessoria jurídica. E quando tem uma opinião que não é do agrado, a Câmara não segue. Então, presidente, eu lhe aconselho, abre mão de alguns, não é necessário. Sugiro que abre mão do IGAM. Porque se o IGAM, que é um instituto que dá opinião jurídica, dá parecer, e quando vem não é aceito, e me pareceu aqui pelo parecer do IGAM muito bem fundamentado, ao passo que a nossa procuradora, que também fundamenta muito bem o seu parecer, ela diz que é inviável só, ela não diz que é inconstitucional. Então, se é inviável, vamos tentar fazer com que ele seja viável. Olha, tem um obstáculo, vamos remover esse obstáculo para que se torne viável. Simples assim. Então, eu faço aqui um pedido que a gente deixe de lado um pouco essas querelas miúdas
que tem se sobressaído aqui nesse plenário e a gente realmente abrace aquilo que é de interesse, aquilo que é macro, aquilo que de fato importa para a cidade. O que de fato importa para a cidade é o Balneário Santa Rita. E nós temos que ser capazes de superar alguns detalhezinhos e parar de ficar fazendo coisinhas menores nessa casa e abraçar projetos grandes para a nossa cidade. E esse é um projeto grande e precisa ser discutido melhor, e eu acho que, se segurar um pouquinho, nada impede de a gente fazer essa discussão serena, tranquilo. E, doutora Clarice, peço que reconsidere, não é inconstitucional, está escrito inviável. Obrigado ao vereador Roque. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú, espaço de líder. Na verdade, o colega Roque me conhece, como eu trabalho aqui, eu sempre busco harmonia, sempre ouço todos e respeito a opinião de todos, né? E que bom que a gente diverge das opiniões, né? Por isso que tem a votação, senão nós poderíamos tirar a votação da Câmara. Não precisa, porque se nós pensássemos iguais, para que votar, não é mesmo? Então, aqui é lugar de nós debatermos, de ter divergência e de respeitar a opinião de cada um. Fica bem claro aqui que agora nós estamos votando o parecer, que é inviável a tramitação da emenda apresentada. O parecer determinou isso e nós vamos continuar mantendo isso, porque até então nós não estamos votando a emenda. Em momento algum aqui tem querelas políticas. Quem me conhece sabe que eu estou na política e não sou política. Me nego a dizer que estou na política enquanto existem esses pensamentos. Aqui a única bandeira é Farroupilha, não é bandeira partidária. Pelo menos da minha pessoa e das pessoas da minha bancada. Então, assim, ó, eu digo que nós estamos votando só o parecer. Em momento algum falamos aqui que não é um projeto grande. O projeto grande é a prefeitura, o executivo já demonstrou que vai fazer. Ponto. Se tiver que ouvir opiniões, se tiver que melhorar o projeto, é uma situação, nem passa por nós aqui, né? Então, deixar bem claro que a votação agora, para não desviar o assunto e não colocar pontos aqui que não vai alterar o parecer, nós continuamos dizendo que é, sim, desfavorável. E ponto, é contrário do modo que foi apresentado. A emenda vai vir para a votação. Daí é outra discussão. Ninguém aqui falou que não é um projeto grande. Tanto que o Executivo tem o projeto para o Balneário Santa Rita. É um projeto grande, senão o Executivo não o faria. Se não fosse bom para a população, o Executivo não estaria apresentando o projeto, que é grande e é importante. Então, é bom a gente esclarecer, porque parece que mudam as palavras da gente ou querem colocar palavras na boca, né? E sempre nessa questão política. Porque quem me conhece sabe que eu não faço política. Então, eu quero deixar claro que o parecer, sim, continua sendo contrário, tá? E no momento da emenda, a gente vai discutir a emenda. Ponto. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Clarice Baú. Com a palavra, o vereador Roque Severino, com o espaço de líder. Não, é até para dizer que realmente, vereadora Clarice, é só a emenda, é só um parecer. Exatamente, é só um parecer da emenda. Só que a emenda prevê o quê? Que a prefeitura tenha ali, no Balneário Santa Rita, um plano de manejo, para que não seja concedido ao léu, assim, que tenha ali um plano de manejo, de cuidados com aquela área, porque é uma área de preservação ambiental importante para a cidade. Sabe? Então, é isso que a emenda fala. Aí, o parecer da emenda da comissão está contrário. E, de fato, nós estamos debatendo o parecer da emenda. Mas Vossa Excelência vai votar a favor do parecer. E depois vai votar a favor da emenda? Se a emenda tornar inviável... Se a emenda se tornar viável, sim. Perfeito. Então, a Vossa Excelência respondeu exatamente a minha pergunta, que eu falava anteriormente. Então, vamos fazer com que, com um parecer da procuradora, mais o parecer do IGAM, a gente viabilize a emenda e não derrote a emenda. Por isso que o vereador Juliano pediu para dar uma segurada, para a gente resolver. Então, vamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, que votaremos o parecer, e depois a emenda a gente segura para que ela possa ser viabilizada. Posso ter seu compromisso de não votar nessa noite?
a parte que não é troca de... Por mim, pode pegar. Aqui não é a Casa Mãe Joana que um fala aqui, um fala lá, né? Cada um com seu tempo aí. Vamos respeitar. Então, para mim, os dois são advogados, tem que dar exemplo para mim, pelo menos, né? Calma, então, presidente. Calma não. Aqui não seguimos a regra. Então, vereadora, depois, enfim, no seu espaço, podes fazer uso da palavra, né? Porque eu acho que o diálogo é que constrói. Nós estamos aqui para dialogar. Obviamente, temos que respeitar o regimento da Câmara. E que bom que se respeite. E a gente poder encontrar uma solução, então, para salvar a emenda. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Desculpa aí, presidente. Mais alguém com o uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação o parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação final na emenda substitutiva número 01/2022 ao projeto de lei do Executivo número 65/2022. Pareceres contrários. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Roque Severini, Juliano Baumgarten, e Amarante. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 65/2022, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal e das outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação final. Favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Contrário. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Questão de ordem para o vereador. Passo a palavra. É palavra? Com a palavra o vereador Juliano. Eu quero renovar o que eu comentei antes, fazer o pedido de vistas para permanecer mais uma vez, mais uma semana na casa do projeto, aguardando um novo parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Certo? Obrigado. Tem troca o projeto? Concediram vista ao vereador Juliano, ao projeto. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 76/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo a empresas, embalagens, Ceroni Limitada e das outras providências. Parecer. Legislação, Justiça e Redação final. Favorável. Orçamento, Finança e Contas Públicas. Favorável. Jurídico. Favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Boa noite. Gostaria que esse projeto continuasse em primeira discussão. Permanece em primeira discussão esse projeto. Só um aviso que o vereador Euridio Sutili passou mal e se retirou. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 77/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Antares, acoplamentos limitadas e da outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação. Final. Favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Favorável. Jurídico. Favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, que permaneça em primeira discussão também esse projeto. Permanece em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 78/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a conceder incentivo à empresa PCP, Produtos Siderúrgicos Limitado, e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação, finanças, favorável. Orçamentos, finanças e outras contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, então, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo entendam também vou pedir para que esse projeto ele fique em primeira discussão também. Nesses 3 projetos, algumas arestas ainda precisam ser aparadas para que eles estejam redondinhos para que sejam votados. Então, que permaneçam em primeira votação os 3 projetos. Permanece em primeira discussão esse projeto. Primeira discussão, isso. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 01/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal e das outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Orçamento, finanças e contas públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Senhor presidente, então, o projeto de lei 01, de 19 de janeiro de 2023, diz respeito à questão de institui o programa de recuperação fiscal do município de Farroupilha e da outras providências. Esse projeto, ele visa estabelecer a recuperação fiscal no município de Farroupilha, especialmente por meio do incentivo ao pagamento dos débitos de natureza tributária e não tributária, para com a Fazenda Municipal, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2022. O programa terá vigência até 29 de setembro de 2023 e serão oferecidas aos contribuintes 5 modalidades de pagamento das dívidas, com parcelamento e desconto da multa e dos juros moratórios, de acordo com a opção de pagamento. São de conhecimento de todos os pares desta Casa as dificuldades econômicas dos cidadãos farroupilhenses, os quais foram igualmente atingidos pela crise financeira que se encontra o nosso país, o que dificulta, por conseguinte, o pagamento dos tributos devidos ao município. Portanto, o programa reflete a sensibilidade da administração municipal, sendo uma forma de oportunidade para que os contribuintes em débito tenham a possibilidade de quitar suas dívidas e regularizar sua situação perante o fisco municipal, sem comprometer demasiadamente sua vida financeira, já abalada pela situação econômica atual, evitando ainda possíveis transtornos como execução fiscal dos débitos, penhoras de bens e outros mais. Então, senhor presidente, gostaria que fosse colocado em votação. A palavra está à disposição. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. O vereador que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 01/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 02/2023, que autoriza concessão de uso de bem público municipal e da outras providências. Parecer: legislação, justiça e redação fiscal, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Felipe Maioli. Então, o projeto de lei número 02, que autoriza a concessão de uso de bens públicos municipais e da outras providências, ocorre que, conforme a Lei Municipal 3.972, de 27 de 12 de 2013, autorizou o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de um imóvel localizado em Desvio Blaut ao grupo da terceira idade,
União para fins de implantação de um espaço apropriado à realização de atividades comunitárias. Ocorre que, conforme a ata número 21 anexa ao presente projeto, o grupo aprovou a devolução do referido imóvel ao município, devido à impossibilidade financeira para construir e manter imóvel no local. Sendo assim, para o melhor aproveitamento do espaço, pretende-se, mediante concessão de uso de bem público, criar um local aprazível à população, para fins de implantação, manutenção e exploração de um espaço público destinado à realização de atividades comunitárias, recreativas e de lazer. O interesse público é indiscutível neste caso, uma vez que proporcionará lazer, cultura e entretenimento à população, promovendo assim desenvolvimento econômico e social. Senhor presidente, gostaria que essa noite fosse posto em votação. Mais alguém fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 02/2023, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 03/2023, que dispõe sobre a revisão geral das remunerações e substituídos dos serviços públicos municipais e das outras providências. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação final favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe. Então, para explicar o projeto de lei número 03, dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Projeto muito importante, onde diz que a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10º, determina revisão geral anual na remuneração e nos subsídios dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Além disso, de acordo com o entendimento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, essa revisão geral anual depende da edição da lei específica, cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, da respectiva unidade da Federação. Nesse sentido, em atendimento ao comando constitucional, estamos apresentando o projeto de lei que estabelece a revisão geral das remunerações e os subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivos e legislativos do município, extensivos aos conselheiros tutelares, aos proventos da inatividade e às pensões no ano 2023. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do projeto de lei nesta noite. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nessa noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 03/2023, que dispõe sobre a revisão geral das remunerações e subsídio dos servidores públicos municipais e das outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
aprovado com todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 07/2023, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, CONDIM. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Bom, projeto de lei número 07, como já foi lido, reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, foi instituído em 1997 pela Lei Municipal número 2.368 e reestruturado em 2011, nos termos da Lei Municipal número 3.772. Desde então, inúmeras foram as transformações verificadas na sociedade, inclusive no que tange à formação e organização dos movimentos em prol da mulher. Nesse sentido, uma nova reestruturação do CONDIM se faz necessária para fins de dotá-lo de uma melhor estrutura administrativa e de representação da comunidade e, ao mesmo tempo, torná-lo moderno e apto a responder eficientemente às demandas sociais. Assim sendo, na certeza da análise favorável dos senhores vereadores, solicitamos que a aprovação do presente projeto nesta noite. Obrigado ao vereador Felipe Maioli. Com a palavra, a doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Só para corroborar com a importância desse projeto de lei, parabenizar o Executivo pela iniciativa de reestruturar o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Na verdade, eu fui muito tempo coordenadora municipal da mulher e hoje presido a Frente Parlamentar das Mulheres nesta Câmara de Vereadores. Então, se sabe a importância e a necessidade de termos essas iniciativas para que possamos avançar, né, em todas as conquistas que ainda as mulheres buscam. Então, essa reestruturação vem em função de novas demandas, novas necessidades, da evolução de nossa sociedade. Então, parabéns ao Executivo, espero que a sensibilidade dos nossos colegas, todos nós, possamos votar favorável a esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora vereadora Clarice Baú. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Colegas vereadores, eu quero fazer uso da palavra para falar sobre o projeto. É um projeto simples, mas muito importante, que reestrutura e reorganiza o Conselho da Mulher. Um conselho muito importante no combate à violência doméstica, na ajuda da autonomia da mulher, para que ela crie condições que muitas vezes ela se encontra em casos de vulnerabilidade social, em casos de violência, e o Conselho ele tem feito ao longo de todos os anos um belíssimo trabalho. Eu acho que pode e deve ampliar. Então, obviamente, somos favoráveis. Quero também levar uma sugestão ao Executivo, depois que for sancionada a própria legislação, que abre espaço para grupos outros também se somarem ao Conselho, como, por exemplo, o coletivo Entre Elas, que é um coletivo de meninas, mulheres, que tem discutido diversas pautas tratando das políticas públicas de mulheres, que eu acho que vem a somar, e isso é importante abrir para a sociedade civil, e já também levar um outro recado que fecha com o que a gente está falando. É necessário fazer uma reformulação em muitos conselhos municipais. Ontem nós tivemos a discussão de 2 projetos importantes na Comissão de Infraestrutura, na qual o presidente é o vereador Sandro, e os relatos dos conselheiros que foram convidados para discutir o projeto, tanto do REURB quanto o marco das APPs, ficou muito claro que alguns estão engessados, falta publicidade de atos, falta organização e muitas vezes a população não tem conhecimento da importância do funcionamento do Conselho. Então, a gente ampliar, seguir de exemplo já esse do CONDIM e ampliar o leque. Votamos favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e demais vereadores. Boa noite a todos que estão aqui esta noite. O Micael, e em nome do Micael quero, então, cumprimentar todos os demais. Os funcionários da Prefeitura, que estão aqui hoje
por sua reivindicação justa, né, Diego? Tu trabalhou, já vem trabalhando esse assunto desde o ano passado, a questão da remuneração justa financeira na questão do aumento salarial. Queremos aqui, sim, Clarice, parabenizar o Executivo Municipal, porque a gente tem observado que todos os setores da justiça, dá a impressão que eles têm avançado, né, na área da criminalidade, né, embora que não estamos falando disso nesse projeto de lei, mas sim é um fomento para enxergar, de certa forma, mais micro, aquela situação da vulnerabilidade das mulheres que enfrentam no nosso dia a dia e que, nos dias de hoje, a gente tem percebido que esta violência, ela está aparente em nossa sociedade. Ela não tem, por mais apelo que a sociedade tem feito no dia a dia, me parece que esse crime ele não tem diminuído. Porque a gente vê, sim, que há uma diminuição em todos os demais delitos e crimes, mas neste, me parece que é todo dia uma notícia ruim, causada pelo homem, muitas vezes, perante a mulher. Então, voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Eu também votarei favorável a esse projeto de lei, a exemplo de outros que já votamos aqui, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM. Clarice, parabéns, tu fizesse um belo trabalho na coordenadoria da mulher. A minha esposa, a Vanusa, também foi coordenadora da mulher. E eu acho que tudo aquilo que é possível ser feito tem que fazer. Tudo aquilo que tiver ao nosso alcance é importante fazer. Acho que as palavras do vereador Amarante também refletem um pouco, né, a preocupação, vereador Thiago, o senhor que é médico e atende, é focado, né, 100% atendimento a mulheres, a doutora Eleonora também que atende, com certeza é as mães que vão levar os filhos na pediatria normalmente, né, normalmente. E as mulheres, elas conquistaram muito, com certeza, a duras penas, bem verdade. Que todas as lutas das mulheres, elas foram baseadas em alguma história triste, né? Alguma história de perda. E elas sempre foram fortes o suficiente para se reerguerem. E há necessidade dos homens entenderem isso também. A mulher sempre é a parte que mais sofre na relação de ameaça, seja ela psicológica, ameaça de agressão, ameaça de morte. Mulheres que são mortas, né? Mulheres são mortas a estrangulamento, com arma branca, com arma de fogo. Isso, o nosso Brasil está cheio. Então, esse movimento das mulheres, aqui na Câmara, principalmente, tem o nosso respeito, tem o nosso apoio sempre. E parabéns à Prefeitura, que reestrutura aí o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E cada governo faz um pouco, né? Cada governo faz um pouco. Obrigado. Obrigado ao vereador Roque. Mas com a palavra o vereador Santo Trevisan. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público aqui presente. E sim, né, é um trabalho excelente que está reestruturando, então, o Conselho Municipal de Direito das Mulheres. A gente sabe, né, vereadores, as condições que se tem no país, a gente queira ou não queira, é uma população um tanto quanto machista, não na sua maioria, mas uma parte significativa. Isso vem mudando com o tempo. Mas, infelizmente, vereador Thiago, infelizmente a gente ainda tem que atuar de maneira forte nesses requisitos. Por quê? Porque tem muita gente que não tem essa consciência, né? Tem muitos, como relatado agora para os vereadores, muitas pessoas ainda que agridem, que maltratam e até mesmo, em muitos casos, vêm a matar essas mulheres. Nessa casa, parabenizar as vereadoras aqui presentes, dona Leonora e Clarice, que fizeram um brilhante trabalho o ano passado. É um trabalho que precisa continuar. É a ideia da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quem sabe, e isso é algo que às vezes parece uma utopia, um sonho,
mas quem sabe com uma evolução de pensamentos, com uma população cada vez mais consciente, com pessoas cada vez mais coerentes, a gente não chegue aí na frente, consiga chegar logo aí na frente com uma sociedade muito mais justa em todos os aspectos. Porque parece estranho, parece besta e muitas vezes redundante, mas eu estou toda hora lidando com física, né? E a gente percebe que o tempo não é praticamente nada. Logo, logo a gente vai embora daqui e acredito que se tem alguma coisa que realmente ficou de importante aqui, é o que a gente é. E os atos que a gente tem, as atitudes que a gente toma. Então, aqui nessa casa sempre se trabalha com essa questão. Todos os vereadores são colaboradores nesse sentido. Parabéns ao Executivo. Eu, na verdade, eu sou um fã dos conselhos em si, todos eles, e acredito sim que um a um todos eles precisam ser reestruturados, reorganizados, porque eles estão aí, são parte importante da sociedade, que fazem com que todo o funcionamento a nível de Executivo e Legislativo venha a trabalhar de uma forma um tanto quanto homogênea. Então, estamos na torcida para que cada vez sim tenhamos um pessoal melhor, e eu vivo na sala de aula e eu acho que até a Clarice trabalhou também com as escolas, eu acho que esse foco é extremamente importante, porque a gente tem que inserir isso nas nossas crianças, a gente tem que botar lá nas nossas criancinhas. O meu tem 5 anos e diz, pai, ó, ele está no amarelo, estacionou, ele não pode. Esse aí está no azul, parabéns. Então, na verdade, assim, a gente trabalhar com uma política de conscientização muito forte e, ao mesmo tempo, repreendendo e fazendo o que a polícia faz. Mas nós precisamos evoluir. E essa Câmara de Vereadores é alguém que está extremamente solícito a esse contexto, né, senhores vereadores? A gente está com a consciência tranquila nesse sentido, porque a nossa parte, no pouco que a gente consegue fazer, a gente faz. Obrigado, senhor presidente. Em voto favorável. Obrigado ao vereador Sandro. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu parabenizo a vereadora Clarice e sua equipe, né, pelo brilhante trabalho e pelo projeto, que eu parabenizo o Executivo pelo retorno, né, desse projeto, e porque uma reestruturação desse Conselho é muito bem-vinda e muito esperada. É inadmissível que no século XXI, existam culturalmente mulheres que ainda se submetem a apanhar, se submetem a ser agredidas, e não só agredidas com ações, com agressões, a agressão pode ser verbal e muitas vezes essa agressão é muito pior quando ela vai ferir os sentimentos e vem junto aquele sentimento de desvalia que faz com que esta mulher vá se sentindo cada vez pior e cada vez mais ela se permite ser a vítima dessas agressões. Então, nós só temos que aplaudir esse tipo de projeto que vem ao encontro do que realmente a nossa realidade está precisando. Muito obrigado. Obrigado à vereadora doutora Eleonora. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei
do Executivo número 07/2023, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com dica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado com todos os vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 33/2022, que institui no município de Farroupilha a campanha Além do Laço Rosa e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Esse projeto, então, de minha autoria, é no sentido de que o município de Farroupilha instituir a campanha Além do Laço Rosa. Nessa lei, então, sugiro que o objetivo seja atendido para que possamos, então, disseminar informações através de amplas campanhas com o principal objetivo de estimular o autoexame das mamas para que um possível câncer possa ser detectado, né, precocemente. Incentivar meios para que ocorra a troca e compartilhamento de histórias de vida entre as mulheres que estão em tratamento oncológico. Incentivar a promoção por políticas públicas através da rede de apoio municipal, com equipes multidisciplinares, profissionais da área da psicologia, psiquiatria, assistentes sociais, apoio jurídico, profissional de saúde, para reforçar a atenção e enfrentamento ao câncer de mama. Auxiliar e promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras, debates, reuniões referentes ao tema Campanha Além do Laço Rosa. Incentivar, através de campanhas, as doações de cabelo, inclusive para fins de desenvolver a autoestima para as mulheres que passam pela luta contra o câncer. Todos nós sabemos que nós temos o Outubro Rosa, que foi criado para informar sobre a importância do diagnóstico precoce no câncer de mama. Durante todo esse mês, profissionais, estudantes e vários projetos se unem para divulgar informações sobre essa doença. Porém, o cuidado não deve ser apenas durante o mês de outubro. É preciso que estendam todas essas ações para os outros meses do ano. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para o Brasil foram estimados 600.280 casos novos de câncer de mama em 2021. Não saiu ainda o índice de 2022. Com um risco estimado de 61, casos a cada 100 mil mulheres. Então, dessa forma, profissionais da saúde de todo o Brasil trabalham diariamente para a redução desses índices e para a diminuição da mortalidade por essa doença que atinge milhares de brasileiras. Resta que o trabalho, assim como as campanhas, sejam desenvolvidas de forma contínua e não apenas no mês de outubro, onde sabemos que é abordado o tema ligado ao câncer de mama. Deve-se sempre pensar na apresentação de soluções, de melhorias para as dificuldades enfrentadas na atenção oncológica, bem como promover a dignidade, o exercício da cidadania e a inclusão social a estas pacientes acometidos pela doença. Para combater o câncer, é imprescindível a atuação contínua, todos os dias, desta prevenção. O diagnóstico precoce salva vidas. Isso não é só pedagógico e não é uma frase feita. Isso é realidade, os índices apresentam esses resultados. O tratamento adequado até a reabilitação. Desta forma, esse presente projeto parlamentar de minha autoria possui o objetivo de trabalhar o tema o ano todo e não só no Outubro Rosa. Então, estou oferecendo ao Executivo
que faça esse trabalho o ano todo com políticas públicas, né, através de estimular realmente o diagnóstico precoce e que avancemos nessas questões do câncer de mama. Quem sabe, doutor Tiago, doutora Eleonora, que são médicos, sabem, né, que podemos sim avançar com um trabalho de muitas mãos se unindo. Obrigado, presidente. Espero a sensibilidade dos colegas para aprovar esse projeto. Com a palavra, o vereador Davi. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que foram chegando já a esta casa, sejam todos bem-vindos. Eu quero, nessa noite, parabenizar aqui a vereadora Clarice por este projeto de lei que vai se tornando, aos poucos, uma grande realidade desse trabalho, da continuidade da frente parlamentar, dos trabalhos que foram desenvolvidos já em 2022, essa casa, promovendo sempre a saúde, promovendo o cuidado. Eu acho que essa preocupação é de mais importante, né, com as mulheres. E a gente vê que precisamos sempre pensar no cuidado, o autoexame, fazer essas promoções, compartilhar experiências, como está no projeto, que as pessoas possam, né, compartilhar das suas experiências umas com as outras, promover informação. Eu acho que isso é importante nesse tempo, a gente promover a informação correta, doutora Eleonora, e lutar contra o câncer de mama. É uma luta contínua, ano a ano a gente vem falando, divulgando e trabalhando contra esse câncer que, quando a gente fala, já dá sinônimo de morte, de fraqueza, né, e as pessoas já ficam muito preocupadas. E se não tratar a tempo, realmente é o que acontece. Mas que viemos promover ações, né, ações de prevenção. Isso é importante para que a gente possa ter uma saúde física, emocional, espiritual, ajudar as pessoas nesse tocante. Ou seja, promover a vida através de um diagnóstico precoce, que dá para fazer. Temos condições de avançar nisso e que este projeto venha dar celeridade a tudo isso, que a gente venha diagnosticar o quanto antes para poder tratar e cuidar das pessoas que amamos. Parabéns, uma boa noite a todos. Obrigado, pastor Davi. Com a palavra, o vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, demais cidadãos que nos prestigiam até o momento. Parabéns, doutora Clarice. É um tijolinho que a senhora, com a sua dedicação, com a sua força, com a sua coerência, coloca hoje para que a gente possa enfrentar essa patologia que é tão grave. Há 20, 30 anos atrás, quando a gente falava em câncer de mama, era praticamente um diagnóstico de morte. As pessoas iam no consultório e saíam de lá, praticamente 80%, 90% das pessoas, infelizmente, perdiam a vida, pastor Davi, quando tinha o diagnóstico de câncer de mama. Hoje, nós, através de políticas públicas, a ciência, através de tratamentos modernos, inverteu essa situação. Hoje, nós conseguimos, em mais de 90% dos casos, curar a doença, se nós formos e fizer o diagnóstico precocemente. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância de que a mulher, de que o seu marido tenham o conhecimento do seu corpo, por isso a importância de que os órgãos como o legislativo, o executivo e até mesmo o judiciário possam também dar subsídios e orientações para que a gente possa, né, enfrentar a morte. Porque é isso que nos causa espanto e é isso que a gente precisa defender. E fala aqui um médico, um cidadão que, infelizmente, teve uma prima irmã com 31 anos que perdeu a vida por um câncer de mama. E aí eu já faço um apelo aqui, uma fala para as mães jovens que muitas vezes estão amamentando e que confundem aquele nódulo de mama com leite empedrado, que foi o caso da minha prima. E que não é só um, são 2, 3, 4, são vários casos. E muitas vezes, por essa confusão,
a gente perde uma vida. E a gente sabe que o câncer de mama, quanto mais jovem, mais agressivo é. E muitas vezes não dá tempo. Né? Foi 3, 4 meses e pronto. Fez uma metástase pulmonar e quando a gente viu, a gente estava sem ela na nossa família. Então, a gente sabe o sofrimento que passa a família, porque ela foi. A minha tia, meus irmãos dela, meus primos, esses ficaram, nós ficamos. E o sofrimento fica. Então, é importante também que a gente, né, cobre do Executivo Municipal, da Secretaria de Saúde, e que a gente daqui a pouco fizesse um projeto, alguma coisa assim, para que a gente pudesse ter um orçamento, né, direcionado para mamografias e ecografia mamária, que fosse assim, ó, a abundância. Não podemos permitir que uma cidadã, uma pessoa, fique 3, 4, 5, 6 meses esperando uma mamografia. Não estou nem dizendo que acontece, mas muitas vezes acontece isso. Né? Então, vem aqui o meu apelo, né, para que a gente possa, através de políticas públicas de informação, para que os médicos possam, através de um bom diagnóstico, mas que os governos possam, através de financiamento. Porque não adianta. A gente fala, mas tem que ter financiamento para que tenha resultado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Tiago. Mais alguém com a palavra? A vereadora doutora Eleonora Broilo. Quero parabenizar a vereadora Clarice pelo trabalho da Frente Parlamentar pela Mulher. E eu queria dizer que as palavras do vereador Tiago Brunet são as minhas palavras. Não adianta a classe médica fazer um excelente trabalho, fazer o diagnóstico precoce quando a prevenção não funcionou, quando estamos além da prevenção, então o diagnóstico precoce, né? Não adianta a classe médica fazer o diagnóstico precoce se os exames que são necessários, que estão à ponta dos nossos dedos e nós não conseguimos atingi-lo. Então, é necessário, sim, políticas públicas que permitam que essas mulheres todas tenham acesso a todos esses exames. E nós sabemos também que, agora acho que o vereador Tiago vai concordar comigo, que é uma questão multidisciplinar. Não é só uma questão de tratamento, é uma questão de enfrentamento. A paciente que tem esse diagnóstico, ela precisa de todo um conjunto de profissionais que estejam ajudando, não só fisicamente, não só no seu tratamento, mas que ajudem também no convívio desta paciente com a sua doença, que ajudem, que ela tem que aceitar e tratar, e na medida do possível que ela entenda tudo que vai acontecer com ela a partir daquele momento. Então ela precisa, muito além do laço rosa, ela precisa muito além do que o médico pode oferecer. Ela precisa do conforto. Ela precisa de alguém que a ajude. Ela precisa de alguém que lhe dê apoio, que lhe dê amparo. Então, este é o enfrentamento que esta paciente também vai precisar. Obrigado. Obrigado, doutora Leonora Broilo. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos prestigiam, pessoal de casa. Uma noite onde vários projetos importantíssimos foram votados. Por mais de uma vez, falamos dessa sensibilidade desse assunto, que em relação à mulher, doutora Clarice, na conscientização, na sensibilidade à proteção. E parabéns pelo seu trabalho. E eu, como participante também da Frente Parlamentar, me orgulho muito a gente poder estar ajudando a nossa cidade. E que bom, e que essa rede de apoio aumente muito mais. Isso falando em relação à violência, mas a gente não pode descuidar em nenhum momento da questão física, e que importante projeto, e tenho a certeza da sensibilidade do Executivo Municipal ao retornar a esta casa.
sabendo que temos um apoio muito grande da Secretaria da Saúde, muito sensível a tudo isso, muito solícito, e os investimentos que Farroupilha está destinando não só à saúde, mas como importante é. Então, acho que avançamos a passos largos para melhorar cada vez mais a saúde das nossas mulheres, no respeito, no carinho e nessa questão, doutora Eleonora, da proteção também à saúde delas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereadora Clarice Baú para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 33/2022, que institui no município de Farroupilha a campanha Além do Laço Rosa e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado com todos os vereadores. Encerrado o espaço destinado a projetos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.